Vai acabar tudo. Paraliso. Vamos orar então? Pastor Luiz, tá alegre hoje? Ora. Usa aí. Meu Pai, em nome de Jesus, tomamos. Sim, meu Pai, em nome de Jesus. Abre o nosso entendimento, direciona aqueles que estão a caminho, dá segurança, e honra a nossa vida, porque nas tuas mãos colocamos tudo e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Bom, a gente sabe que aqui embaixo, aqui, né? Vamos imaginar aqui Ur dos Caldeus, né? Que é a terra entre rios, que é a Mesopotâmia. Mesopotâmia. Que é a terra entre rios. Mesopotâmia significa terra entre rios. Então, ele sai de Ur dos Caldeus. Ele vai se estabilizar aqui em Harã. Harã, que tem o mesmo nome do irmão dele, né? Vocês lembram lá que nós temos Terá. Terá teve Abrão. Teve Naor. E teve Harã. Ele vai se estabelecer aqui. Só que algo interessante que aqui em Ur dos Caldeus, nessa Mesopotâmia, né, viveu um homem. Lembram da torre de Babel, né? Babel, que é confusão, barbulha, ou também porta de Deus. Então, Babel ela é traduzida como confusão, mas também como porta de Deus. De Babel vai vir a palavra Babilônia. Quem dessa época? Então nós temos a Babilônia, que também significa a mesma coisa, né? O grande mentor aqui de Babel, um dos, né, é Nimrod. Nimrod, que era contra Deus, ou seja, um homem endiabrado, né? A mãe dele, quando ele morre, a mãe engravida de um outro filho. E aí ela fala para todo mundo que, na verdade, esse filho que ela estava grávida era a reencarnação de Nimrod. E ele já era um homem demoniado, ela já era uma mulher com tendências demoníacas, e ela tem esse filho, e obviamente que com esse filho ela se intitula uma deusa. Mãe de Nimrod de novo, né? Vai ter um outro nome, Tammuz, mas... E tudo isso está acontecendo aonde? Nessa região aqui, ó. Babel, Babilônia, né? Que é o Ur dos Caldeus. Então, nesse local aqui, se torna um local de muita idolatria. Isso. Então, muita idolatria. Nessa Mesopotâmia, na região da Mesopotâmia, eles tinham algo que era o zigurate. O que era o zigurate? Era uma torre que eles faziam
E eles vinham até aqui para adorar os deuses. Para eles, os deuses desciam aqui. Então, os deuses desciam até aqui, eles vinham aqui para adorar os deuses. Então, esse era o zigurate, nessa região da Mesopotâmia. Quando eles decidem fazer Babel, a torre, eles tinham em mente o que já? O zigurate. Entende? Só que no zigurate eles vinham até aqui para adorar os deuses, e os deuses, na cabeça deles, os deuses desciam aqui no topo do zigurate para serem adorados. Quando eles vão fazer Babel, o que eles querem agora? Eles não querem que os deuses descem. Eles querem subir para eles serem como deuses. Então eles aumentam aí essa coisa do zigurate. Só que esse zigurate, ele continua depois, tempos à frente. E por que Abraão ele sai de um lugar aonde tem muita idolatria? Porque é aqui em Ur dos Caldeus que tem tudo isso. Então, por exemplo, eu coloquei aí um esquema para vocês de um zigurate. Vocês conseguem achar aí? De um zigurate na terra de Ur. Como era mais ou menos aí o zigurate. Tem vários modelos, né? Mas esse é um dos que eu mandei para vocês. Conseguiram achar? Então esse é o zigurate. E aí então, ou seja, Abraão ele está habitando em um local que tem o que aqui? Muita idolatria, né? E agora Deus vai arrancar ele daqui e ele vai vir para Harã. Aqui ele fica muito rico. Fato esse é que ele tinha 318 nascidos na casa dele. 318 nascidos na casa dele não era filho dele, certo? Então era quem? Era escravos, né? Então Abraão, o pai da fé, ele trabalhava com escravos. Aliás, Abraão enriqueceu comprando e vendendo escravos e também vendeu a própria mulher, né? Fonte de riqueza de Abraão. Vendeu a própria esposa. De Harã, eles vão descer, aí sim, Canaã. Vocês conseguem fazer um mapa mental de tudo isso aqui? Tá em Babel. Eu procuro fazer aquele com que o senhor fez aqui, super legal. Acho que foi esse daqui, ó. Fiz assim, tá vendo? Fez Arã e Canaã. Aí eu gravei esse escrito primeiro, a bolinha aqui, a bolinha aqui. Ah, legal. Isso. Esse aqui só fez uma meia volta aqui. Essa confusão, porta de Deus. É porque eles queriam ser como deuses? Aqui, eles queriam ser deuses, né? Nesse caso aqui. Fazer o nome dele forte. Touro, Babel, setinha, confusão. Então, porque Babel significa confusão ou porta de Deus. O significado de Babel e Babilônia é a mesma coisa. Então, Babel ou Babilônia significa confusão ou porta de Deus. Captou? É o significado. E, obviamente, que era de rebelião a Deus, né? Estavam se rebelando contra Deus. Amém, queridos? Amém, amém, amém? Então aí um Abraão, que ele passa a crer nesse Deus, né?
único, mas que ele vinha de um local de muita idolatria, de deuses, né? Mas que ele passa a crer nesse Deus, né? E quando a gente fala dessa venda, né? Quando a gente abre lá, por exemplo, em Gênesis, no capítulo 21, Gênesis capítulo 21. Desculpa, Gênesis 20. Quando ele vai para Gerar, né? Porque quando ele vai para o Egito, ele já tinha falado que Sara era sua irmã. Lembram disso? Só que Sara era estéril lá, né? Quando ele fala que Sara é sua irmã lá no Egito. Que é lá em Gênesis 12 ainda, ele vai falar que Sara é a irmã dele. Agora aqui em Gênesis 20, Sara já está curada, ou seja, Sara já pode gerar, né? E aí diz assim, ó, Gênesis 20, verso 1. Partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur, e morou em Gerar, que é a terra dos filisteus. Disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Assim que, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos, e de noite lhe disse, vais ser punido de quê? De morte, por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. O verso 4 diz assim, ora, Abimeleque ainda não havia possuído. Por isso disse, Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã? Irmão, quem estava errado aqui? Foi ele que disse. E ela também me disse, ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência, foi que eu fiz isso. O verso 6, respondeu-lhe Deus em sonho, bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim, e não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ela é o quê? Desculpa, pois ele é o quê? Profeta. E intercederá por ti e viverás. Se, porém, não restituídes, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Isso aqui, queridos, é muito forte, muito sério, porque nós temos aqui Abraão, que Deus o chama aqui de profeta. Profeta faz o quê? Profetiza. Ele é um profeta de Deus. Não foi ninguém que falou, foi o próprio Deus que disse. Nós temos aqui Abimeleque, rei de Gerar dos filisteus. Certo? Quem está errado aqui? Quem errou? Abraão. Então vamos lá. Errou. Errou! Quem está certo aqui, dentro daquela situação? Abimeleque. Tudo bem? Agora, Deus vem e vai punir quem? Abimeleque. Mas por que Deus vai punir Abimeleque se quem está errado é Abraão? Por causa da promessa. Só falou de punir se ele continuasse com aquilo que ele tinha tentado. Exatamente. Por causa da promessa. Agora, em relação à promessa, se Sara engravida de Abimeleque, aí já era promessa.
Não é verdade? Esse é outro Ismael. Outro Ismael, um de Abraão ou de Sara, né? Agora, olha que coisa interessante. Então, por causa da promessa, Deus fala, se você fizer, eu vou te punir. Agora, o que está sobre a vida de Abraão? Uma marca de Deus. Porque Deus deixou claro, porque aqui Deus até nem citou a promessa. Deus falou assim, ele é o quê? Profeta. Deus está dizendo assim, ó, tem uma marca de autoridade sobre ele. Vocês estão pegando? Então, ó, independente de Abraão estar errado, Deus não se relacionou com Abraão com o erro dele, e sim com a promessa. Então aí ou não? Deus não se relacionou com o erro, Deus se relacionou com a promessa. Porque Deus sabe que o homem erra. Mas a promessa do Senhor é a força que está dentro daquilo que Deus falou. Agora, Abimeleque, ele não tem essa marca. Então, se ele pisar na bola, ele é pago por isso. Vocês estão entendendo? Então, isso aqui, nos dias de hoje, é muito difícil da igreja entender esses princípios. Porque aqui não estou falando de lei, aqui eu estou falando de princípio. A Bíblia diz que Deus não abre mão dos princípios dele, né? Porque, ó, por que veio a lei? A lei só veio, Paulo fala em Gálatas, a lei só veio porque ninguém cumpriu os princípios. Então, a lei veio forçar-se a cumprir princípio. Então, qual é o princípio? Né? E que hoje as pessoas quebram à vontade. Ah, aquele pastor está errado, aquela autoridade está errada, o líder está errado. Mas quem é você para julgar? Se está errado, quem vai tratar ele é quem? Deus. E trata. Não tratou com Abraão? O problema é que a gente, muitas vezes, nós somos o quê? Tem uma vontade vingativa, né? Porque isso trata da justiça, né? Da justiça. Então o homem acha injusto, Injusto. mas Deus sabe o que ele está fazendo. Deus. Está tratando com todo mundo para quê? Para que um não cometa um erro e venha sobre ele uma malignidade, e para que o outro não deixe de viver a promessa. Não deixa de ver a promessa. No caso de Davi É um também, conjunto, né? Davi, ele ficou, mas Deus cumpriu com a promessa, mas não deixou de tratar ele. Oh, total. Deus sempre vai nos tratar. E como tratou. Continuando lá, vamos ler aqui. O verso 7. Agora, pois, já lemos, né? O verso 8. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos e lhe contou todas essas coisas. E os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti, para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão: que estava pensando para fazeres tal coisa? Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. É assim, né? Só os príncipes também queriam Sara, né? Devia ser uma mulher bonita, porque o faraó quis ela, o rei dos filisteus quis ela. Continuando. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe. A gente já sabe que ela é Iscá, né? E veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela: este favor me farás. Em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito: ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois, e servos e servas, e os deu a Abraão, e lhe restituiu Sara, sua mulher. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse: dei o quê? 1000 ciclos de prata a teu irmão. Será isto compensação por tudo quanto se deu contigo. E perante todas estas estás justificada. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas puderam ter filhos.
Ou seja, ninguém podia... Vê, meu filho? Porque Jeová havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Olha que coisa. Agora, lembra que eu falei para vocês que Abraão enriqueceu com escravos e com a venda da mulher? Sim ou não? Sim. Só que ele ganhou uma grana por causa de quem? Por causa de Sara. Não intencionalmente venda, né? Mas... Qual capítulo, Cristo? 20. O capítulo 12, Gênesis 12, é no Egito que a situação acontece, né, com o faraó. E em Gênesis 20, é em Gerar com Abimeleque. Maravilha? Né, meu pastor? Aleluia, amém. Tá certo. Então nós temos lá Gênesis 12, né, o chamado dele em Harã. Gênesis 13, a separação de Abraão e Ló. Então em Gênesis 13, vou colocar assim, ó. Abraão e Ló. Nessa separação, Ló significa véu, tá? Nessa separação, e aqui quando eles se separam, Deus de novo reitera, né, a promessa a Abraão. Nessa separação, Ló vai morar em Sodoma. Sodoma que era um lugar paradisíaco. Essa região de Sodoma e Gomorra, lá no capítulo de Gênesis 18 e 19, né? Ela vai ser destruída por um vulcão. Então, um vulcão, porque o que choveu lá? Enxofre, né? Ou seja, um vulcão em erupção. 5 cidades tinham lá. E o vulcão entrou em erupção. Então Ló não fez uma boa escolha, né? Então Ló vai morar em Sodoma e Abraão vai ficar nos Cavalhais de Manre. Aliás, Abraão gostava muito daqui, né? Tanto é que lá no capítulo 18 de Gênesis 18, Deus vai aparecer a Abraão. E ele está onde? Em Manre, né? Desde o capítulo 13, quando ele se separa de Ló, e Ló vai habitar na região das Campinas, né? Sodoma, Gomorra. Então Abraão continua lá em Manre. Aliás, no capítulo 23, quando Sara morre, Sara está onde? Em Manre. E Abraão está onde? Em Berseba, né? Aqui que ele aparece, né? Acho que é quando Sara vai ficar grávida, né? Sim, Gênesis 18. E aí ele mais 2 que aparece. Isso. Véu. Véu. Será que aquela Bíblia lá? Aqui tá. Não sei se é o significado hebraico, né? Ló é cobertura. É, véu.
Mesma coisa. Isso. Véu, né? Cobertura, ou seja, tirou algo, né? E é tão tremendo isso, porque quando você olha para Gênesis 13, e que eles se separam, né? Deus aqui vai reafirmar a promessa. Ele não tinha feito uma promessa em Gênesis 12? Em Gênesis 13 ele vai reafirmar. Por quê? Porque agora não tem Ló, né? Tirou a cobertura. Deus amplia a promessa em Gênesis 13. Aliás, Deus vai ampliando, né? A promessa a cada situação. Em Gênesis 15, por exemplo, Deus faz uma ampliação gigantesca daquilo que é a promessa. Em Gênesis 14, a gente já trabalhou isso também, né? Foi a guerra. Gênesis, e vai ter o dízimo de Melquisedeque, a gente não vai bater nisso que a gente já fez. Só dando uma recapitulada. Aí tem também, eu coloquei para vocês, ó. Melquisedeque é Melech, ou Melech, significa rei. Sedeque significa justiça. Por exemplo, vocês já viram a música que fala Yavet Tzedekenu, né? Ou Yavet Tzedekenu, que é Jeová, justiça nossa. Então, ó, Tzedek, justiça. Tzedekenu, justiça nossa. Capite? Então, Melech, rei. Então, toda vez que você vê a palavra, esse Melech, ou que nem Abimelech, né, que é rei também. Então, Abimelech, rei de justiça. Ou rei de Salém, né? A gente já sabe também que Salém também é quem? Sião. Que também é quem? Jerusalém. E que também significa Shalom. Por isso fala rei de paz. Rei de Salém, rei de paz. Cidade do Pão? Não. Cidade do Pão é Belém. Belém, terra do pão. Belém é a terra do pão. É tão interessante porque na terra do pão faltou pão. E aí eles vão, né? Ruth, Noemi, Orfa, saem, né, da terra do pão para ir numa terra que não era pão, mas que tinha pão naquele momento. Que eles vão para a terra de Moab, né? Eles vão lá para a terra dos Moabitas, aliás. Isso, porque Ruth era Moabita, né? Ruth e Orfa era Moabita. Aliás, a tradição judaica, né? Eu aprendi isso na revistinha da escola bíblica, quando eu tinha uns 15, 16 anos. A tradução judaica fala que Orfa, que Golias, por exemplo, ele descende de Orfa. Orfa era moabita. Porque Golias, na verdade, apesar que fala que ele era de Gate, dos filisteus, ele não era filisteu, né? Golias, ele era de Gate, mas não era filisteu. A nacionalidade dele não era filisteu. Bicho, mas eu li no Google que ele era filisteu. Pois é, quem mandou eu ler no Google? Por que incircunciso? Porque não era circuncidado. Na verdade, Davi estava falando assim, esse sem aliança. Porque a circuncisão não é aliança? Então quando ele fala, seu incircunciso, seu sem aliança. Não, porque essa aliança, a circuncisão vem para nós. Paulo explica isso, que é uma aliança no coração, uma circuncisão no coração, ou seja, o meu coração foi marcado pelo Senhor. Entende? Então aí está aqui vai estar o Gênesis 14, né?
O Gênesis 15 vai ser a oferta que vai ligar a Levítico capítulo 1, né? Do gado graúdo, gado miúdo e as aves. Então essa oferta tipologicamente é de Cristo, né? E que liga a oferta que Deus pede para Moisés lá em Levítico capítulo 1. E aqui Deus vai mostrar para Abraão e vai ampliar ainda mais as promessas. E como que Deus faz para Abraão? Deus fala para ele o quê? Sai da onde? Não. Em Gênesis 15 já saiu da parentela. Sai da sua tenda. Deus pega Abraão. Gênesis 15 nós estamos falando, tá? Deus pega Abraão. Como? A Bíblia não fala, mas arrebata Abraão aqui para cima. O correto não é falar olha para cima e conta as estrelas se puder, olha para baixo. E conta as estrelas. É? Pois é. Quando eu mando olhar a areia do mar, né? Para areia, Agora é as estrelas, né? Então, Abraão não ficou na terra. Ele foi elevado acima das estrelas para contar as estrelas. Então, na verdade, o correto não é olhar para cima, é olhar para baixo. Então, olho para os céus. E aí? E agora? Como é que tá na tua aí, presbítera? Aqui está a mesma coisa da pastora. E aí, pastora Josi? O bicho tá indo e voltando, né, filha? Gênesis o quê? Gênesis 15. Olha para os céus. Para os céus. Não é para os céus, é os céus. Céus. Olha para o céu. Olhar para o céu e as estrelas. A gente já está aqui. É, né? Tá que nem aluno torcendo para acabar a força. Vai embora. Você falou Aluno é aluno em qualquer lugar, minha filha. Então vamos lá. Verso 4. A isto respondeu logo Jeová, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus. Olha para os céus, bispo. Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Você não vai conseguir contar, meu filho, é muita estrela. Né? Ele diz: será assim a tua posteridade. Ele creu em Jeová e isso lhe foi dado como um crédito de justificação.
Então, o que é ser imputado para a justiça? É receber um crédito de justificação. Entende? Se quiser anotar, nota. Receber um crédito de justificação. Perguntou-lhe Abrão. Desculpa. Disse-lhe mais. Eu sou Jeová que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão, Jeová Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-me, toma uma novilha, ou seja, você vai me entregar uma oferta. Ele tomando todos esses animais, partiu pelo meio, lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor, cerradas trevas, o acometeram. Por isso aqui mostra a cruz de Cristo, tá? Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e ele vai falar aí dos 400 anos de escravidão. Deus fala 400. Deus fala 400, mas o povo fica quanto tempo? 430. Não é isso? Agora pergunta com vontade e fala, bispo, tá vendo como você errou? Tá vendo como você errou? A Bíblia tua também fala que ele olhou para cima, sim ou não? Mas depois que ele olhou, que ele contou, que ele entregou a oferta, o que aconteceu? O que aconteceu? Olhar para o céu. O que aconteceu com o sol? O sol se pôs, não é? Então, quando ele fez tudo isso aqui, era o quê? Dia. O sol estava em toda a sua força. Sem poluição, sem nada. E o sol brilhando. Sim ou não? Depois que aconteceu tudo isso, o sol se pôs. Ou seja, era tarde. Acabou-se o dia. Quando Deus mandou ele olhar e contar as estrelas, estava como o dia? Sol rachando. Como é que você olha para o céu e conta estrela? Capite? O que diz aí, lógico, eu não estou aqui inventando coisa para vocês. O que diz a tradição judaica? Não tinha como ele contar desta forma. Um dia, você olhar para o sol, nem como ter olhado. Como é que você olha para o sol? Então, o que diz a tradição judaica? Que Deus o arrebatou. Aliás, Flávio José fala isso também, né? Que Deus o arrebatou e de cima, Deus colocou ele em cima, olhando toda a imensidão. E falou, ó, é essa imensidão que eu estou prometendo para você. Dá uma glória a Deus aí, irmão, pelo amor de Deus. Então, isso quer dizer que ele passou do primeiro céu. Porque o primeiro céu... Não, só no primeiro. Nós vemos. Porque na verdade, o que acontece? O primeiro céu é o atmosférico. Então ele está no primeiro. Tá? Aí depois já é as regiões celestiais, que é o segundo, e o trono. Ele estava aqui na atmosférico, né? Ele vai acima das estrelas. Então Deus colocou ele numa posição que de cima ele está olhando o universo. Entende? Isso mesmo, perfeito. De uma aula... Ah, tá. São 3 céus. Isso. Pegaram ou não? Então, na nossa Bíblia, os louvores, tudo fala que ele saiu da tenda, né? Aliás, nem fala tenda, né? Não tem tenda aí também. Fala que Deus colocou para fora. E olhou para o céu para contar as estrelas. Sim ou não? Mas, como era dia, a tradução... Então, vocês estão entendendo que a gente está estudando, né? A tradução judaica, Flávio José, ou seja, a história deles, não é nossa, né? Então, como eles contam a história deles? Que Deus arrebatou Abraão acima das estrelas e ele olhou e contou. Pegaram? Mas como, bispo? Não tinha acontecido o Pentecostes, Deus fala que ele era profeta. Ele era um homem de Deus ou não? O Espírito estava sobre ele ou não? Amém? Pegaram aí, pessoal? Maravilha, maravilha. Sabe sim. Lê a Bíblia, lê. Todo dia.
Mas sobre isso. Depois do jeito aí que fala, já li a Bíblia assim. Você conversar com ele, o cara não sabe. Porque uma coisa é ler, outra coisa é estudar, né? É. Cada vez que você vai ler e estudar, você garimpa coisa nova, né? Você sempre vai ter. E é engraçado isso, que quando eu li esse versículo da Deus com Abraão e as estrelas, eu imaginava a noite, não imaginava que era dia. Mas sabe por quê? Porque a gente já tem algo na nossa mente, entende? A gente já tem um preconceito de situações na nossa mente. E aí quando você lê, por mais que o texto está dizendo outra coisa, mas como na tua cabeça já tem você passa e não vê. Você não vê que o pôr do sol. Entendeu? Porque você já está na cabeça. Então, por mais, você pode ler 1000 vezes. Mas como já tem na cabeça um conceito, já era. Eu morei na roça, eu acho que 500 estrelas. À noite, né? À noite, né? Como é que conta estrela de dia? Sai do sul, tem ideia que fala, sai para fora. Claro que aí é uma inferência, né? Porque ele habitava em tendas, então, né? Uma inferência, não que a Bíblia fala que ele estava na tenda. Amém? Então aí nós vamos pro capítulo 16. Nós vamos ter aí sobre Agar, né? E Deus vai revelar o nome dele aqui em Agar, para Agar, né? Que é Jeová Roi, ou Iavé, ou Yehová Roi, que significa o Deus que vê. E é muito interessante porque às vezes a gente leva a descendência de Ismael, né? Que a gente já sabe que é Deus que ouve, né? Então, é o Deus, e esse Isma aqui ouve, né? Agar é de onde? De Egito. Agar era do Egito. Olha que coisa doida. Era para ele ter sido para o Egito? Não. Era para ter ficado em Gerar. Ele desce para o Egito na Catagar. Quase que assim a mulher. Então, o que acontece? Nós olhamos para a descendência de Ismael, que são os árabes, e Deus tem promessa para eles. Porque, na verdade, nossa cabeça fica sempre o quê? Sobre aqueles grupos terroristas, né? Mas a descendente de Ismael, que são os árabes, não tem nada a ver com o grupo terrorista. Terroristas são pessoas desequilibradas, mas os árabes também têm promessa de Deus. Está tendo muitos encontros, né? Muita gente se salvando. Exatamente. Por que Ismael é Deus que ouve? Porque Deus ouviu o choro dele. E por que não foi Agar? Porque assim, na primeira vez, Agar estava grávida, sim ou não? Então Agar clamou. Deus apareceu para Agar, sim ou não? Só que na segunda vez, tá Agar, Ismael. Tem quantos anos aqui? 13. 13, muito bem, lembrou da aula passada. 13 anos, sim ou não? Quem clamou, Agar ou Ismael? Ismael. Por isso Ismael é Deus, e Deus ouviu a oração de Ismael. Então, hoje em Israel, o povo judeu, qual que é a idade da maturidade espiritual? 13 anos. Qual é a maturidade espiritual em Israel? 13 anos. Por quê? Porque Ismael, com 13 anos, clamou e Deus ouviu. Abraão e Abraão. Sim, sim. Teria que também ser promessa na vida dele. Tem promessa na vida dele também. Capite? A decisão de Abraão foi muito Difícil. Ah, sim. Tem a dúvida. Entre as duas, A gente lê, mas vida é vida, né? Pensa Ismael, né? Fazendo fusquinha.
O Isaac. Ele não devia ter um sangue. Aliás, quando ela engravidou, ela zombava de Sara, né? Ela engravidou, zombava. Na minha cabeça, vamos pensar assim, quero que ela zombava de Sara, falando assim, você não pode ser mãe, eu sou mãe. Então, Abraão vai mandar você embora e eu vou ser a poderosa. Eu acho que não foi um caso de família. Não. Mais de uma situação. Não, porque ela zombou, né? Quando Agar engravidou, a Bíblia fala que Agar zombava de Sara, por isso Sara mandou ela embora. Ela vai falar com Abraão fala, vê o que você faz, então vou mandar ela embora. E mandou ela embora. Aí Deus fala com ela lá no deserto, fala, você vai voltar a pedir perdão. Aí ela volta, pede perdão, o menino nasce lá na casa. Quando eles têm 13 anos, que aí o menino começa a brigar com o menino também e tal, aí eles mandam ela embora. Aí é a hora que se cumpre o nome de Ismael, né? Lembra que a gente falou que o nome tinha muito significado? Então, Ismael, Deus que ouve. E Deus ouviu ele com quantos anos? 13 anos. Lembra que eu falei para vocês? Quanto Abraão parou de orar, ele começou a orar com, Senhor, se tiver 50. Não foi? E ele parou de orar com quanto? Com 10. E o 10, lembra que eu falei para vocês? Que o 10 para o judeu hoje é muito importante. Se eles vão fazer uma sociedade, eles procuram ter pelo menos uns 10 empresários, porque 10 é o número da garantia. E a mesma palavra 10 aqui é maaser, que é do dízimo. Porque o dízimo é a tua garantia, não é o que te protege? Ah, irmão. Então, glória, é isso que eu ia falar, pelo menos, né? E nós só estamos no Bereshit, capítulo 15. É o mesmo da Sodoma e Gomorra aí que ele está falando? 10. Porque Sim, Sodoma e Gomorra. Tinha, né? Sodoma e Gomorra, Gênesis 18, 19. Ele até conta ali que tinha 10, mas na verdade não tinha, né? É? Porque eram 5 cidades, né? 5 cidades. Mas ele morava em Sodoma. Essas outras não são faladas, só nessa. Mas não, elas são mais faladas essas, mas o erro estava em todas e a destruição veio para todas. Das 5 cidades, só uma não se destruiu. Então vamos supor, tinha lá cidades ao redor e uma no meio. Não era assim? Que era Zoar. Zoar ficava no meio. Aí Deus fala para Abraão assim, ó, você vai fugir para onde? Para o monte. Para Abraão não, para Ló. Aí Ló fala assim, eu tenho medo de altura. Posso ficar aqui? Deus deixa ele ficar aqui no meio. Permissão de Deus, aqui no meio. Irmão, é um vulcão que vai explodir, destrói todas as cidades ao redor e não destrói onde Ló está. O Mar Morto aqui. Por que ele virou o Mar Morto? Aqui era um lugar paradisíaco. Só que com o vulcão, a destruição que ocorreu aqui nessa região, então o lugar ficou do jeito que ficou, salobro. Entendeu? Agora, tem uma promessa, aliás, várias promessas, né? Por exemplo, quando Jesus pisar no Monte das Oliveiras, vai sair um rio, né? As águas vão vir curar o Mar Morto, o Mar Mediterrâneo, né? Que é o Mar Grande. Só que mais do que isso, em Joel tem uma promessa. Que esse vale vai passar a se chamar Vale de quê? Muito bem, pastora Josi. Vale de Sitim. Ou seja, essa região que era um lugar paradisíaco, que foi destruído e que virou o Mar Morto, quando Cristo vir reinar na terra, ele vai se transformar de novo em um lugar paradisíaco, se chamará Vale de Sitim. Inclusive, até tem imagens que mostram Os bolonhos. essa... E esses bolões são grandes, são vários lugares que tem tendo água doce. É. Assim como o Eufrates tem secado, né? Porque em Apocalipse capítulo 16, um anjo forte, que alguns dizem que é Cristo, mas não é Cristo, ele vai pisar um pé nas águas do Eufrates, né? E outro pé
na terra, e aí vai acontecer tudo que vai rolar ali em Apocalipse capítulo 16. Mas o Eufrates vai secar para que os reis passem ali para a grande guerra, a grande batalha. E as águas do Eufrates têm baixado. Irmão, assim, só não vê quem não quer, né? Que os sinais estão aí, né? Olha, apagar, meus filhos. Quem está aprendendo alguma coisa aí? Aí nós vamos lá, porque aí capítulo 16, 15, já viu? 16, né? Quem já vai falar de Agar. Aí nós temos o capítulo 17. O 17 é o capítulo da circuncisão, que Deus vai mudar o nome de Abrão para Abraão, lembra? De pai exaltado para pai de multidões. Vai mudar o nome de Sarai para Sara. Então o nome... Viu, você está repetindo. Vocês pegarem mesmo, entendeu? Abi aqui que é pai, né? Esse rão aqui que é elevado. Abrão é elevado. E vai passar a ser Abraão, que é multidão. Então ele deixa de ser pai elevado e passa a ser pai de multidão. E Sara? Ela é Sarai e passa a ser Sara. Esse I aqui, ó, ou Y, né, tanto faz, ele significa meu. Ou minha, né? Então Sara, lembra que eu falei? Governo, autoridade, princesa. Então minha princesa, meu governo. Limitou. Quando passa a ser Sara, não mudou. Continua sendo princesa, governo, autoridade, força, mas tirou o meu, né? Tirou a limitação e se ampliou agora. Então esse é Gênesis 17. Aí nós vamos para Gênesis 18. Em Gênesis 18, vamos ler Gênesis 18? Apareceu Yahvé a Abraão nos cavalhais de Manre, sim ou não? Manre significa força ou gordura. Então Manre significa gordura ou força. Apareceu Abraão nos cavalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda no maior calor do dia, meio-dia, apareceu Jeová para ele. Levantou ele os olhos, aliás, em algumas versões vai dizer assim, que ele estava na encruzilhada da tenda. Bispo, o que tem a ver encruzilhada da tenda? Que na encruzilhada da tenda, pensar na tenda aqui. A encruzilhada da tenda, né? Alguns teólogos falam que o Senhor só aparece a alguém onde tem a representação da cruz de Cristo. Isso já é aplicação, né? Pegaram ou não? Então continuemos. Levantou ele os olhos e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro. Prostrou-se em terra e disse: Adonai meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Então vamos ler, ó. Levantou ele os olhos e viu quantas pessoas? 3 pessoas em pé, sim ou não? Vendo-os,
correu da porta da tenda ao seu encontro, vendo-os ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Adonai meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passe do teu servo. E aí eu coloquei no grupo lá, eu só vou trabalhar mais um pouquinho com vocês sobre isso. Porque a palavra Adon significa Senhor. Adoni, ou Y, tá? Tanto faz, com I ou com Y aqui, significa meu Senhor. Lembra que a gente falou já do I, que é meu? Então, algumas coisas vocês vão já ficar craque nisso aí, né? Então, Adon, Senhor. Adoni, meu Senhor. Adonai, quem lembra? Hã? Adon, Senhor. Adoni, meu Senhor. Adonai, meus. Adonai, meus senhores. Ou seja, a palavra Adonai, ela é uma palavra que está no plural. Pegaram ou não? Então, Adon, Senhor, Adoni, meu Senhor, Adonai, meus senhores. E no verso 3 aí, é o verso 3? É o verso 3. No verso 3 ele diz: Ele diz Adonai. Adonai. Na verdade, ele está dizendo o quê? Meus senhores. Sim ou não? O verso primeiro, apareceu quem para ele? Jeová, né? Não foi? Mas eram três, que ele chama de Adonai, e Adonai está uma palavra no plural. Então quem era aqui? A divindade, né? Ou triunidade. Ou trindade. Que doido, né? A divindade se apresentar como três homens. Meu Deus do céu. Meu Senhor, está na minha, no verso 3, em outra tradução, no caso, meu Senhor. Não. Essa palavra Adon, no hebraico, significa Senhor. Adoni, meu Senhor. Adonai, meus senhores. E no hebraico, na nossa Bíblia, na Bíblia, no hebraico, não é nem Adon, nem Adoni. É Adonai. Então, quando ele fala Adonai, ele está dizendo meus senhores. Entendeu? Divindade, triunidade e trindade. É porque, na verdade, o que acontece? Quando as pessoas, elas vão, os tradutores vai traduzir, eles tentam, não, isso aqui não queria dizer isso. Porque não é para qualquer cabeça a gente imaginar que são os três. A maior parte dos comentários bíblicos que você vai ver, vai dizer que um era Deus, os outros dois eram dois anjos. Tá vendo? Entendeu? Mas o que nos leva a crer que era a triunidade? Ele fala Adonai. E Adonai é a palavra no plural. Ó, quer ver uma outra história? Quando Jó, ele está doente, aí a mulher dele vai falar com ele, sim ou não? O que a mulher dele fala para ele? Hã? Amaldiçoa teu Deus e morra, né? Mas a palavra ali é Baruch. Ou Baruch. E significa adora. Adora teu Deus e morra. Não é amaldiçoa. Pois é.
Se a gente parar para pensar, ela foi a única poupada. Depois ainda. A bicha era tão ruim que tô brincando. Não fala qualquer uma louca. Porque, na verdade, esse adora aí, na cabeça dela, era como se fosse uma frase irônica para ela. Você continua aí? Então adora esse seu Deus e morra. Capite? Um sentimento de ironia. Aprendi errado até agora. Aprendi errado até o segundo, né? Era difícil também ver um servo. Sim, sim. Fala assim, mas. Quer ver? É que o meu celular tá aqui, mas alguém... Mas não vai no Edpack, tá? Mas pesquisa aí para vocês verem. Coloca assim, amaldiçoa o seu Deus e morra ou abençoa o seu Deus e morra? Coloca aí. Até hoje, o pessoal que não é crente mesmo, dessa forma. Eu creio passando nas privações aí. Sim. Tá total. Então esse capítulo 18 aqui, ele nos mostra muita coisa. Primeiro, sobre o Adonai. Então grava isso, Adon, Adoni, Adonai. E também, agora para a gente fazer um paralelo, né? Sobre a maldição lá. Abençoa, então, quiser arrumar, arruma, não tenha medo não. Abençoa o seu Deus e morra. De uma forma irônica, mas é isso. Nesse 18 anos, a Bíblia é totalmente assim. Abraão confirmou o concerto através da circuncisão. Os 3 homens poderiam ser o próprio Deus em uma teofania ou cristofania. Isso. É a mesma coisa. Teofania ou cristofania. Você vê a sua Bíblia aí, apesar de não ser de estudo, qual que é essa Bíblia aí? Bíblia da mulher. Então, ela perfeita. Você viu o que ele falou? Que os 3 homens eram o quê? Ou uma cristofania ou uma teofania. Eu não vejo como cristofania porque eu estou falando de 3. Entende? Cristofania é só Cristo aparecendo. Então, por exemplo, o anjo do Senhor apareceu. Cristofania. Pode ser teofania também, pode ser colocado como teofania, mas é cristofania por quê? Porque é Cristo aparecendo. Aqui é uma teofania. Tel ou fel, Deus. Então essa fania, que é essa aparição de Deus. E quantos deuses nós temos? Um só. Em 3 pessoas. Fala, pastora, você conseguiu achar alguma coisa, minha filha? Temos que falar de abençoar, né? Abençoa o teu Deus e morre. Uhum. Mas fala da palavra Barak. Barak. Porque a palavra Barak, ela abençoa. Então, não é nem erro de tradução. É que os escribas traduzindo, vai traduzir, fala, não pode ser abençoa teu Deus e morre. Como é que abençoa teu Deus? Aí traduziram como amaldiçoa. Mas não é isso, a palavra não é amaldiçoa, a palavra é abençoa. E aí tem aqui dicionários que fala que pode significar saúde, cumprimento, vocação de bênção. Nunca maldição, tá vendo? Usado em partida, em gratidão. Ou seja, pode colocar como agradece seu Deus e morra, tudo isso, né? Porque o hebraico é muito amplo, né? Mas como ela estava ali falando, e ele falas como uma louca, então está mais ligado, não uma consciência espiritual dela, mas uma fala irônica. Então por isso abençoa o teu Deus, ou agradece o teu Deus e morre, né? Ali um inconformismo dela. Também. E naquela situação, sabe? Aproveitando que está em Jó. Não, nós estamos em Gênesis 18. Jó tá longe ainda, minha filha. Nunca, jamais fale que diante do Senhor a tristeza salta de alegria. Sei que nessa eu não tá isso. Vocês lembram qual o texto? Eu não lembro qual o texto. Vamos dar uma colher de chá para a pastora Dari. Qual é o texto? Qual é o texto? Pelo menos, né? Se não achar o texto...
é o contexto. Fala o texto que a gente... O GPT achar que É quando está falando sobre o Leviatã. João 41, 22. Isso. Aí, tá vendo? Isso. Esse Leviatã aí, ó. Ih, vai longe agora, hein, Vitor? Não, não vai longe não, que nós não vamos ficar nisso não. Olha, ele tá Ah, você Qual verso que é? 41, 22. No seu pescoço reside a força, e diante dele salta o desespero. Algumas tradutores colocaram como em sua presença até a alegria salta. Como é que é? Até a tristeza salta de alegria. E aí a gente não, né? Alguns usam no púlpito isso. Irmão, Deus está aqui, e na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Cara, tá amarrado, tá falando do Leviatã. Ele é tão desesperador que na presença do Leviatã salta o desespero. Quem aqui já ouviu isso? Na presença do Senhor, a tristeza salta de alegria? Quem aqui já falou isso? Pra gente já quebrar. Capítulo 41, verso 22. Porque está falando do Leviatã. O Leviatã, alguns dizem, né, que ele que é uma alegoria, né, um símbolo. Mas a maioria é como se fosse um dragão, tá? Que está no fundo do mar. Esse dragão, ele está no fundo do mar. Vamos fazer aqui o... Pronto. Está lá no fundo do mar. Em em Apocalipse, capítulo 13, 14, Satanás vai descer, sim ou não? Lembra de Apocalipse 12, que ele desceu? Ai do povo da terra, Satanás está entre vós, né? Ele vai descer e ele vai dar poder para onde? Para o grande dragão. O grande Leviatã. Tem um desenho que retrata isso. Raça dragão. Muitos falam que Leviatã é um demônio, né? São demônios que agem e tal. Não tem base bíblica para isso. A nossa base é que lá no fundo do mar vai ter esse dragão, que ele vai ser possuído, porque Satanás ele não vai ter direito legal na terra, né? Então ele possuirá o dragão, esse dragão vai sair da água e ele vai dar poder para quem? Para o falso profeta. Ele vai passar, o dragão recebe de Satanás, que passa para quem? Ele recebe de Satanás, não. Satanás incorpora o dragão, que passa para... Cura a ferida de morte do falso profeta e dá poder para ele. Porque na outra igreja, eles falavam sobre o Leviatã como um demônio que age na vida sexual, né? Uma pessoa e tal, né? Pessoa que perguntar. Consegui. Eu sabia da pomba que gira, mas do Leviatã. Leviatã vem de Leviano. Aí eu, sobre isso, né? Aí, graças a Deus, que eu não testemunho. Esses são
Mas eu respondi então sobre o verso 22? Qual Bíblia aqui está a tristeza, salto de alegria? Salto de desespero. Eu vi até um comentário falando que assim, é um negócio muito raro que aconteceu, porque não tem nas versões. Nas versões atuais não tem mais. Salto de prazer aqui. Salta de? Prazer, é salto de alegria. Prazer, tá vendo? Tem umas ainda. Tem uns remanescentes. Então, aí, ó. Mas NVI são os textos críticos, né? Os textos recebidos são textos mais antigos. Muito ao salto de desespero. Porque, ó, o que a gente tem que pensar? Qual é o contexto do capítulo 41, 42? 41. 41. Qual é o contexto dele? Está falando de quem? Do Leviatã. Na presença de quem? Do Leviatã. Salta o quê? O desespero. É, que tá dando as características dele, que é pelo hálito. É. Exatamente. Voltando. Está inocente. Voltando. Aí no capítulo 18 e 19, então, vai ocorrer a destruição. Agora, ó, tem um parque. Como que foi destruído lá no tempo de Ló? Desculpa, no tempo de Ló, isso. Lá em Ló, a destruição de Sodoma e Gomorra. Foi um vulcão, né? A ciência prova já que foi um vulcão e tudo mais. Tem um vulcão, aliás, um vulcão também destruiu a cidade de Pompeia. Tem até o filme, né? Quem já assistiu o filme Pompeia, muito bom. Também é a destruição por um vulcão. E tem um vulcão na cidade dos Estados Unidos, chamado Parque Yellowstone. Eu coloquei aí para vocês. Para vocês terem uma ideia, a extensão da abertura... Nossa, eu quis mostrar para vocês que a extensão era longa. Mas a extensão da abertura desse vulcão é de 90 quilômetros. Caramba! Muita coisa. Que há 600 mil anos atrás, a NASA diz que ele entrou em erupção. E que ele vai entrar de novo. Se isso acontecer, muitas pessoas e animais morrerão, o clima do planeta é mudado, porque vocês imaginam um buraco é o maior vulcão do planeta. Esse vulcão de Yellowstone. É uma ameaça global. Até Sorocaba, 90 quilômetros. Você imagina, irmãos, uma abertura daqui a Sorocaba? É muito gigantesco. Então, meu Deus do céu. Não dá pra gente mensurar o estrago, né? Pra vocês terem uma ideia, a NASA pode esperar que ele vai dar umas gotas para fora aí. Porque a Bíblia não fala que vai chover pedras do tamanho de 30 quilos, enxofre, a terça parte vai morrer. Ô, meu filho, não tenha dúvida. Jesus não fala lá em Lucas, ele fala assim, Lucas 17, né? Como nos dias de Ló, dias de Noé. Os sinais estão aí, né? Oh, em nome de Jesus. Nosso nome está escrito no livro da vida. Com água não vai ser não, mas com fogo. Aliás, Deus mostrou para o povo que não mataria mais com água, através do arco celeste, né? E atrás do trono de Deus, né? Atrás do trono de Deus tem o quê? O que tem? O arco celeste. Vocês sabiam disso, né? Tem um arco celeste atrás do trono de Deus. Então tem o trono e o arco celeste. Ou seja, o que tem quando Deus faz uma aliança na terra, ele está usando o que tem no céu. E outra, né? Quando ele olha para o arco, ele sabe que ele não pode destruir o homem mais com água. Ele prometeu. Está como um memorial diante dele. Então aí ou não? Tá, glória. Engraçado, né? É bem engraçado. É uma coisa muito... dá para a gente imaginar, né? O poder de Deus, né? De séculos e séculos, né?
Exatamente. Parece. Sempre, né? Capítulo 20 a gente já falou, né? Sim ou não? Foi lá em Gerá. Gênesis capítulo 21. A promessa acontece. Isaac nasce. Aliás, queridos, as madriarcas. Quem são as madriarcas? Quem são as madriarcas da Bíblia? Um de cada vez, irmãos. Quais são as madriarcas? Sara, quem mais? Rebeca. Quem mais? Raquel. Sara, Rebeca, Raquel. O que elas tinham em comum, as três? As três eram estéreis. Ou seja, as três madriarcas eram estéreis. Aliás, Raquel, que se casou com Jacó, Jacó orou por ela 20 anos mais ou menos, né? Trabalhou aí. Aí Gênesis capítulo 22. A gente trabalhou isso a aula passada também, né? Que é o altar do Moriá. Gênesis 23. A morte de Sara. E a compra da caverna de Macpela. Os capítulos 24 e 25, Abraão envia Eliezer para buscar uma esposa para Isaac. E aí, de Jacó e Raquel, nasce quem? Esaú, desculpa, de Isaac e Rebeca. Nasce Esaú e Jacó. É que eu estava falando de Eliezer, que foi buscar uma esposa para Isaac e casei Jacó aqui. Então Eliezer vai buscar, Isaac se casa, tem Esaú e Jacó. Esaú significa vermelho, né? Na verdade, você vai encontrar Esaú como Esaú e como Edom. Edom está ligado com a cor da lentilha. Está ligado com a cor da lentilha, por isso ficou Edom. E aí daí vem os Edomitas. Os Edomitas são descendentes de Esaú. Vocês sabiam, por exemplo, que Herodes era edomita? Herodes era edomita. Doeg era edomita. O que Doeg fez? Vocês lembram o que Doeg fez?
Matou os profetas. Só sobrou o profeta Eleazar, né? Abiatar, porque fugiu. Então Doeg, que era edomita. Herodes, edomita. E quando Israel fugir, for arrebatado, vocês sabem que Israel vai ser arrebatado, não sabe? Pelo silêncio. Israel será arrebatado. Lembra dos 7 anos? Sim. Quando acabar os 3 primeiros anos e meio, vai se cumprir Daniel, que vai se romper a aliança, né? E o anticristo vai vir para a guerra. Vai cercar Israel. Israel vai ter ajudas dos reis do Oriente, que são os filhos de Abraão com Quetura. Eles vão defender Israel. Só que essa guerra vai permanecer. E Deus vai tirar Israel daqui, é um tipo de arrebatamento, não como a igreja, mas é um tipo de... Deus vai tirar eles daqui e levar para onde? Refúgios de Edom. E eles ficaram guardados em refúgio de Edom até Cristo descer em glória para salvá-los na guerra do Armagedon. Eles ainda conseguem, aquela palavra fala que cercarão tantos que eles ainda... Não. Aí você já está falando de Apocalipse, capítulo 20. Isso aí já é o Gog e Magog. Aqui é o Armagedon. Aí entra o milênio, pós-milênio tem o Gog e Magog. Aí Satanás e o joio, que são os filhos de Satanás, vão cercar o acampamento dos santos e a santa cidade. Aí é o Gog e Magog. É Apocalipse capítulo 20 e Salmos Salmo número 2. É o Gog e Magog. Sim ou não, pastora Darliane? É nessa parte aqui aonde vai virar o ataque com uma grande força do exército do inimigo, né? Sim, do anticristo. Nós não imaginamos... Que é o Armagedon. Que é o Armagedon, que nós imaginamos como uma guerra de humanos, mas que não será uma guerra só de humanos. Minha filha. Tô falando isso pelo... É o vídeo que você me mandou? Exatamente, bispo. É para o senhor analisar isso, eu queria que o senhor analisasse um pouquinho. Vou assistir, eu não tive tempo ainda. Não, Mas vou tudo assistir. bem, é só para o senhor analisar, que eu lembrei. Ó, Apocalipse capítulo 20. Vamos lá, capítulo 20, verso 7. Para a gente responder para a pastora Darliane. Que não é mais Darliane, é Darliane. Apocalipse 20, capítulo 20, verso 7 diz assim, ó. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, então isso é depois ou antes do 1000 anos? Isso é Armagedon ou depois do Armagedon? Satanás será solto da sua prisão e sairá e seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, sim ou não? Que vai ser o quê? Gog e Magog. A fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como areia. Irmão, vai ter gente que vai seguir Satanás ainda depois do milênio. Como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o quê? Respondeu, pastora Daliane? E a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo sedutor deles foi lançado para dentro do Guiena, ou Geena, e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Captou? Para ficar mais claro ainda, abre lá em Salmo 2. Vocês sabiam que o Salmo 2 também é escatológico assim? Vamos lá em Salmo 2, a gente termina a aula de hoje. Diz assim, ó, Salmo 2.
Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra Yahvé e contra Cristo. O ungido é o quê? Cristo, não é? Hamashia ou Mashiach. Dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Por que eles estão presos? Por que os reis da terra, os governantes da terra estão presos aqui? Se negaram a adorar. E quem prendeu eles? A igreja. Onde está isso? Não, senhora. Jeremias. Salmo 149. Salmo 149, a gente já volta para cá. Salmo 149, vamos lá. Tá certo. Acharam aí Salmo 149? Salmo 149, verso 6. Vamos ler o verso, 6. Está falando da igreja aqui, tá? Olha o verso 4. Porque Jeová se agrada do seu povo e a salvação adorna os humildes. Exultem de glória os... Quem são os santos? A igreja. No seu leito cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. Nas suas mãos, a espada de dois. Por que na boca está louvor e na mão está a espada? Porque nós adoramos ao rei e implantamos o reino. Sim ou não? E por que da espada, bispo? Para exercer vingança entre as e castigo sobre os, para meter os seus reis aonde? E os seus nobres em grilhões de? Para executar contra eles a sentença que será honra para todos os seus? Aleluia. Ou seja, vai ser uma honra para mim e para você, no milênio, implantar o reino. E como nós vamos implantar? Os líderes de nações que não quiserem aceitar o reino do Messias, que será regido com cedro de ferro, sim ou não? Então nós vamos prender esses reis. Pegaram ou não? Então, o Brasil tem lá um... Tem. Isso. Aí nós vamos prender ele. Glória a Deus. Agora volta para o verso 2. Ó, querido, é assim que você entende. Ó. Você entendeu o Apocalipse? Viu lá? Que eles vão fazer guerra, sim ou não? Sim. Vocês viram o Salmo 149 que nós vamos prender esses cabras? Sim. Sim ou não? Agora voltemos para o 2. Senão você não entende o 2. Senão você lê o 2 e não entende nunca. Volta para o Salmo 2 agora. Peraí. Não, acelera não. É doido esse negócio. A Bíblia é minha doida. Vamos lá, ó. Porque se enfurece os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra Yahvé e contra o Cristo. Irmão, tá claro! Eles se levantam contra quem? Contra Cristo. Yahvé e contra o Messias. Cristo. Continua comigo. Dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Por que eles estão presos agora? Por que eles estão presos? Porque a igreja prendeu. Aonde? Salmo 149. Continua comigo agora. Ri-se aquele que habita nos céus. Irmão, o que está acontecendo? Eles estão indo para cercar, faz um elo com o Apocalipse 20. Eles estão indo para cercar o acampamento dos santos, sim ou não? E quem está lá no céu? Deus. O que Deus faz quando vê? Ri. Irmão. E você pensou em faltar numa aula dessa? Para de graça também. O Senhor zomba deles. Não, é muito doido isso, irmão. Irmão, o Salmo 2 dá uma palavra, você pregar ela aqui. Ri-se aquele que habita nos céus. O que é?
Ô, pastor, você nem isso, de segundos. Vai apocalipse, volta, vai dizer, volta, vai É que nem a bispa falou na aula, que a pregação do bispo é a pregação mais difícil, que é a expositiva, que ele vai lá no Antigo Testamento, ele vai para o Novo, depois ele volta para o Antigo. Agora você imagina pra mim pra interpretar isso. Não, eu falo Aí, ó, ele fala assim, ó. Só uma linha para isso aí. Mas isso é um dom de ensino, que não são para todos. Glória a Deus, né? Só Deus fazer isso, só ele. Deu Aí, glória, gente. dá um glória a Deus. Eu imagino que o bicho não dorme, porque o conhecimento não sabe. Não, filho, é a misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. Só ele. Aí diz assim, ó. Ri-se aquele que habita nos céus, Adonai zomba deles. Adonai zomba deles. É Jesus, né? Adonai zomba deles. Adonai está no plural ou no singular? Singular. Plural? Eu nem entendo. Não tem só o Senhor, também fica aí. Tem uma observação aqui. É porque o meu tá só Adonai, tá só Senhor. Bora lá. Ó. Ri-se aqui habita nos céus, Adonai zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte. Agora é ele que está falando. Ó. Falando para quem? Para o Satanás lá que se reuniu com os reis da terra para ir cercar o acampamento dos santos. Aí Deus está falando assim, vocês vieram contra o ungido? Quem é ungido? Cristo. O Cristo não é o rei na terra agora? Meu rei. Aí o que Jeová está falando? Eu constituí o meu rei. Quem é o meu rei aqui? Jesus. Jesus. Meu Deus. Sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto de Yahvé. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Onde está isso, Hebreus? Então eu constituí o meu rei. Por que eu constituí o meu rei? Ele tem habilitação de estar aí. Porque lá atrás eu fiz um acordo com ele. Hoje eu vou te gerar e você vai ser meu filho. Você vai morrer, vai ressuscitar, vai constituir a autoridade. Com essa autoridade você vai ganhar a igreja vai prender os reis estão presos por causa da igreja, porque eu constituí o meu rei e agora eu estou rindo de vocês. Toma. Desavisado. Não é, pastora? Aí, olha ele falando pro rei, Quem é o rei? Messias. Pede-me e eu te darei por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Ah, bispo, mas não está falando de Jesus. Então leu a continuação. Com vara de ferro as regerá. Quem vai reger com vara de ferro, irmão? Jesus. Por que ele vai fazer isso? Porque Deus deu as nações para ele. Com vara de ferro as regerá, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, que estão aí querendo fazer guerra, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi a Yahvé com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Avisados? O 12, irmão. Irmão. Vamos embora, vai. Não vou nem ler o 12. Quem pode ler o 12 para mim aí? Deixai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho. Quem é o filho? Isso. O que o Salmo está dizendo aqui? Que agora, quando se aproxima o Gog e Magog, quem estiver do lado do filho, está salvo. Quem não estiver do lado do filho, o fogo vai sair da boca de Yahvé e vai consumir. Ele sempre tenta salvar até o último. Tenta salvar até o último. Beijo, filho.
Esse beija o filho quer dizer o quê? Agrada o filho, serve o filho, esteja com o filho, não faça guerra contra o filho. Porque a guerra lá no começo não está dizendo que ele está fazendo guerra contra Yahvé e contra o Messias? Beijai o filho para que se não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. O que vai sair da boca dele? Feliz todos os que nele quem? No filho, se refugiam. Quem tiver se refugiado no filho, não vai morrer no Gog e Magog. Aplauda Jesus, é demais, né? Agora, de verdade, irmãos, tem gente que não gosta de estudar a Bíblia, que fala que não tem nada de novo na Bíblia. Isso é tudo, pessoal. Por hoje é só. Então nós paramos capítulo 24 de Gênesis. O 23 foi a morte de Sarai, né, o Sara. O 24 vai ser lá a entrega das promessas, né, para Isaac, a herança para Isaac e os presentes para os reis do Oriente. Por isso que os reis do Oriente trouxeram presentes para Jesus. Não foram 3, não disse que eram 3, eram 3 presentes. Não disse que eram 3. E não são magos, são reis do Oriente. E não chegaram na manjedoura. Em nome de Jesus. Se a gente for fazer um presépio aqui na igreja, não põe os 3 reis lá na manjedoura. Quem foi na manjedoura? Os pastores do campo. Os reis do Oriente que levaram os presentes, não foi foi 2 anos depois, em Belém, na casa do pão. Amado. Eu acho que você gravou o áudio de novo, tirou. O quê? Desse do Natal da cantada. Por que os reis de Oriente iam Eu para... acho que a gente usou Reis Magos. O áudio. Passou, então, já passou, já não passou. Ah, eu pensei que era na próxima. No próximo, Não. então. Tá todo passando. Não, é na próxima, é agora. Não. É desse ano. Então parou aqui. Também manda buscar Isaac para Rebeca. Já viu, né? É o casamento de Rebeca também. Então no próximo a gente começa 20. Pode... 25. Não, vamos orar primeiro, né? Vou abençoar o povo que estiver assistindo também. 25, 26, que aí já é José. O 26 já vai... José não. É Isaac, né? Que já vai falar sobre os poços, entulhou os poços, Berseba e tudo mais. Reobote, Sitna, Ezeque. Amém? Vamos orar. Aleluia. Pastor José, ora para a gente encerrar, meu filho. Deus Pai de amor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento na tua presença. Por esse momento de aprendizado, Senhor, volta a enriquecer cada vez mais o nosso entendimento com sabedoria. Senhor, abençoa cada vez mais a vida do nosso bispo com sabedoria e entendimento, para cumprir a nós esses ensinamentos, Pai. Leva-nos em paz, debaixo da tua graça, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Você também.